Olá família, como vocês estão? Bem, nós estamos chegando para o sétimo vídeo da série Seguindo os Passos dos Reformadores na Centralidade da Fé Cristã, que trata-se do nosso tema ministerial deste ano de 2017, e nós estamos trabalhando em torno desse tema os nossos devocionais a partir do Catecismo de Heidelberg. E hoje nos toca trabalhar com a sexta pergunta do Catecismo, que é exatamente uma pergunta que assim diz: criou, pois, Deus o homem tão mau e tão perverso? Bem, olhando os textos que norteiam a resposta do Catecismo para essa pergunta, nós podemos responder que não. Pelo contrário, Deus criou o homem perfeitamente bom. Deus criou o homem bom. O capítulo 1 do livro de Gênesis, o versículo 31, vai nos deixar a grande resposta que tudo que Deus criou era perfeitamente bom. E nesse contexto se insere o homem. O homem foi perfeitamente criado por Deus. Deus não cria o homem mau e Deus não cria o homem perverso. Deus não pode criar nada, jamais pode vir de Deus qualquer coisa que não seja boa. Tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz é da melhor qualidade. Tudo que vem das mãos do Senhor tem que vir com excelência. O milagre de Jesus no início do seu ministério, a transformação de água em vinho, o vinho ali é chamado de o melhor vinho. E sabemos que Deus não poderia fazer de outra maneira, porque se o fizesse trairia os seus atributos, porque os atributos de Deus o levam a agir, fazendo sempre o melhor. O que sai das mãos de Deus sempre sai perfeito. O sentido, ao olhar nesse texto de Gênesis 1 e 31, o sentido que ele expressa é que aquilo que havia feito Deus era perfeito, ou seja, era inteiro, estava tomado por uma condição integral de perfeição, sem falhas, sem erros, sem equívocos. Era um ato perfeito que estava ocorrendo ali. O homem, então, não traz no ato criacional a semente do mal, os elementos do mal, os frutos do mal, as folhas do mal. O homem é criado em toda a sua essência, o homem é criado em seu sentido integral, vida imaterial e material. O homem é criado perfeito. E isso está em conformidade com os eternos propósitos de Deus. Mesmo antes que o mundo fosse mundo, que Deus formasse o universo, ele já projetava criar o homem, um ser humano perfeito. Deus já tinha planos de fazer esse homem íntegro, esse homem em uma condição que pudesse agradar o seu coração, em uma condição que pudesse refletir a imagem de Deus na terra. Está em conformidade com os planos de Deus que o homem fosse feito à sua imagem, conforme a sua semelhança, de maneira que fosse o digno representante de Deus no mundo das coisas criadas. Tudo que Deus cria é bom. Tudo que Deus faz no universo, todas as peças que Deus coloca no cenário do universo foram feitas de forma perfeita e em condição de perfeição. E a esta regra não foge também a criação do homem. O homem é propositalmente, e esse propósito é engendrado mesmo antes da fundação do mundo, em ser criado perfeito. E assim Deus executa. Deus cria o homem de maneira que ele está imune naquele instante criacional, ou seja, ele é criado dentro de uma condição de divina perfeição, de modo que, por sua própria essência criacional, ele não podia ter, ou produzir, ou refletir nem o mal, nem a perversidade. Deus, segundo o capítulo 1
de Gênesis, os versículos 26 e 27, cria o homem a partir do nada. O verbo em uso aqui é bará. Deus traz a existência a partir das coisas que não são. Deus faz surgir o homem tirando de sua própria essência. A partir dele mesmo, Deus faz esse homem agora vir e manifestar-se entre as coisas criadas. De maneira que esse homem é um reflexo da divindade. De maneira que esse homem é uma expressão de imagem e semelhança do Deus Trino. Quando decide criar, a Bíblia diz que Deus vai então tomar a ação dizendo: façamos o homem. Ou seja, entra aqui mais uma vez não só o sentido de plural de majestade, mas uma clara consciência de ação trinitária, uma ação de Deus, ou seja, de Pai, Filho e Espírito Santo, fazendo o homem conforme imagem e semelhança desse Deus Trino. É uma imagem que expressa a presença relativa dos atributos divinos no homem, ou seja, Deus em sua perfeição, em seus atributos, ele traz a plenitude, o todo dessa essência do amar, do sentir, da inteligência, da capacidade de ação, e ele confere ao homem, não em condição plena desses atributos, de modo que senão o homem seria igual a Deus, mas criado um pouco abaixo dos anjos, Deus faz esse homem tendo em relatividade ou em capacidade relativa os mesmos atributos que tem a divindade. A imagem e semelhança que o homem tem da divindade então não está presa à dimensão de um corpo físico, mas sim a esses elementos que são atributos da alma e espírito, ou seja, aos atributos imateriais do homem que sim se expressam através do corpo no mundo físico. Basta lembrar que o homem é a coroa da criação. E assim o é, porque no mundo do Oriente Antigo, no mundo do Médio Oriente Antigo, tão somente o rei era que podia ter a expressão, ou ser a expressão, ou refletir a imagem de uma divindade. Dessa maneira, ao homem ser imagem e semelhança de Deus, ele é então a coroa da criação, ele é a principal das criações de Deus, porque ele é criado com um propósito todo especial. Ele é revestido nesse ato criacional da autoridade de Deus, de maneira que ele pode ser um fiel mordomo do Senhor. Esta criatura perfeita que agrada a Deus pode então ter domínio sobre as outras coisas. E há um interessante elemento que está aqui no contexto desse ato criacional, é que a autoridade ela passa a ter um mau uso, a ser mal compreendida e aplicada tão somente depois da queda. É a partir de Lameque que começamos a ver uma distorção da autoridade na vida de uma pessoa. Eva e Adão, quando criados, eles são detentores agora da autoridade, mas de uma autoridade que reflete ao Deus que os criou. Assim como todos os demais atributos com que vem este homem à terra refletem a perfeição de Deus, de modo que essa criatura então é perfeita, de modo que ele pode ser um fiel mordomo ao Senhor e em todas as suas ações ele reconhece, a criatura reconhece ao Criador. A criatura rende com suas ações adoração ao Criador, culto ao Criador. De maneira que podemos dizer que em verdadeira justiça e santidade, o homem foi criado para que retamente conhecesse a Deus, o seu Criador. E nesta perfeição que o homem é criado, ele conhece a Deus, e o conhecer aqui, mais uma vez, na totalidade do sentido da palavra hebraica, que é ter uma íntima relação. O homem, na sua justiça e santidade, ele pode desenvolver uma íntima relação com Deus,
e chegar-se ao Criador de maneira tão intrínseca, tão forte, que ele pode amá-lo de todo o seu coração e viver essa relação eternamente com Deus em dimensão de bem-aventurança. Essa relação do homem com Deus, essa vida eterna que o homem desfruta com Deus, faz com que cada momento de sua existência, faz com que cada momento em que ele ainda tenha plenitude de imago Dei, de imagem e semelhança de Deus, ele possa louvar e glorificar a Deus com as suas ações, com os gestos, com as falas, com as ações físicas que expressam essa perfeição que ele tem interior de imagem e semelhança de Deus. De maneira que o homem foi criado perfeitamente consagrado a Deus e aceito a Deus. O Adão, a Eva, quando no Éden todos os seus atos chegavam a Deus, eram feitos a Deus em atos de oferta, em atos de consagração. E cada atitude que esse homem tomava em conexão direta com Deus, alinhado com a perfeição, justiça e santidade de Deus, esses atos eram aceitos com cheiro suave às narinas de Deus, de modo que era uma oferta consagrada e aceitável a Deus. Assim, Adão e Eva podiam desfrutar deste pleno conhecimento, que chegavam a ser aceito pelo Senhor, e nesse aceitar-se, nesse chegar ao coração de Deus, podiam desenvolver com o Senhor uma profunda e íntima relação. De maneira que a inteligência do homem, os sentimentos do homem, os desejos desse ser criado, tudo era voltado em direção ao seu Criador, voltado em direção a Deus. Tudo que o homem pensava, tudo que o homem sentia, tudo que o homem desejava e, consecutivamente, todas as suas ações o levavam, o direcionavam ao encontro do coração de Deus. Assim, mesmo com a morte, que era uma realidade para o ser criado, ela não veria como um castigo, antes sim, ela seria somente um estado de evolução desse estágio de comunhão. O homem passaria de estar com Deus, de relacionar-se com Deus, de ser visitado por Deus, a estar continuamente com Deus nessa transposição da vida para a morte. Seria o perfeito em seu estado pleno, agora com o Senhor. Na queda no pecado, o homem não tem a perda da sua imago Dei, ele tem sim o deterioramento disso, o ofuscamento disso, mas Deus providencia o ato sacrificial de Cristo para que o homem possa voltar a ter um religar e um reencontro com o Senhor e assim ser a imagem de Cristo, refletir a Cristo, que é a verdadeira e íntegra imagem do Deus Trino. O homem, em sua perfeita condição, lá no Jardim do Éden, ele foi feito então para o louvor e glória do Senhor, de maneira que assim podemos responder que Deus não criou o homem nem mau e nem perverso. Pelo contrário, criou o homem em retidão de justiça e santidade, de forma que todas as suas ações, pensamentos, desejos, tudo que envolvia esse homem, resultava em glória e adoração ao Senhor. E aqui por Madrid, seguimos vivendo como sementes do reino de Deus.